A leitura bíblica de hoje é o Evangelho de João, capítulo 1, de 35 a 42. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Esse achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Glórias a Deus pela sua palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, assim, foi como Deus enviou esses 2 discípulos, seguidores de João Batista, a caminhar com Jesus. André e Simão Pedro, eles seguiam João Batista. Quando Jesus passou por João Batista e falou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, imediatamente eles creram, acreditaram. Eles não, né? Porque quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo de Deus. Eles foram convencidos por Deus e eles foram seguir Jesus. E então, Jesus, ele mudou o nome de Pedro, que se chamava Cefas, e André continuou sendo chamado de André. E esses 2 seguidores de João Batista foram os 2 primeiros seguidores de Jesus. Jesus disse não somente para eles, mas para nós também: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Irmão, vou te falar algo que eu vi na minha vida. Se você não tomar a sua cruz e seguir Jesus, não suportar o peso da sua cruz, lembrando que a Bíblia diz que o nosso fardo agora é leve. Por que o fardo é leve? Porque Jesus já carregou a cruz pesada com os nossos pecados. Ele já foi para a cruz no nosso lugar. Então, o que eu faço? Quando eu acho que eu estou com um problema muito grande, porque nós também enfrentamos batalhas, eu me deito no chão, abro os meus braços e as minhas pernas e imagino aqueles pregos pregados nas minhas 2 mãos e nos meus 2 pés. Eu faço isso porque um grande homem de Deus me ensinou a fazer isso. Aí você, irmão, você vai ver que a sua cruz é leve como uma pena. Quando você imaginar todo o caminho de Jesus, desde os primeiros sacrifícios, as primeiras furadas, as primeiras cuspidas, puxões de cabelo, humilhações, dores, as dores físicas, as dores da alma, as dores do espírito, porque o Pai o abandonou. Aí você vai pensar: minha cruz é mais leve do que uma pena. Faça isso, irmão. Agora, irmão, sem cruz não há salvação. Se você não tomar a sua cruz e carregá-la, você não alcançará a glória. Você não reinará com Jesus. Lembrando que Paulo disse que a nossa vida de cristãos é como a vida de um atleta. Todo dia nós temos que nos preparar, estarmos preparados, porque Jesus, ele pode voltar a qualquer momento e nós não estarmos preparados. Então, uma pergunta eu te deixo, irmão. Você está preparado para a volta do nosso Messias, do nosso noivo, do Rei da Glória, do Rei que vive e reina?